Boa parte do nosso sofrimento acontece quando nós temos as nossas expectativas frustradas. E as nossas expectativas sempre vão ser frustradas quando elas são irreais. E o vídeo de hoje é sobre isso, sobre como parar de ter as suas expectativas frustradas. A maior parte das nossas frustrações, elas acontecem porque nós não conseguimos aceitar as coisas como elas são. Então você se frustra e briga com as pessoas porque elas não agiram da forma como você gostaria, da forma como você esperava. Você se frustra com o seu trabalho porque as vendas e as metas não saíram como você gostaria, ou porque surgiram contratempos. Você pode até mesmo se frustrar com um noticiário porque o mundo não é da forma como você gostaria que fosse. Então sempre que a gente se apega às nossas expectativas de como o mundo, as pessoas e as circunstâncias deveriam ser, a gente vai se frustrar. Isso sempre acontece quando a gente não aceita as coisas como elas são. Então a chave para você parar de sofrer por conta das suas expectativas é a aceitação. Aceitar você como você é, aceitar as pessoas como elas são e aceitar o mundo como ele é. Porque só assim nós paramos de criar expectativas e apegos que nos levam à frustração e ao sofrimento. Uma atitude interna de aceitação radical pode nos libertar de muitos sofrimentos desnecessários. A aceitação radical significa não criar expectativas para coisas que estão fora do nosso controle e aprender a aceitar a realidade como ela é. Então você tem que aceitar seus pais como eles são, aceitar os seus irmãos como eles são, os seus familiares, o seu país, seu trabalho, as suas circunstâncias. Tudo na sua vida você precisa aceitar exatamente como é. E uma chave para você conseguir ter essa atitude interna de aceitação é entender que por trás de todas as coisas que a sua mente não compreende, existe um propósito, existe uma ordem, porque existe uma inteligência muito superior operando tudo. E é muita arrogância da nossa parte achar que as coisas seriam melhor se elas fossem do nosso jeito. Essa é a chave de compreensão que abre as portas para a aceitação e que nos liberta do sofrimento causado pelas nossas frustrações. É importante frisar que isso não significa ser acomodado. Não significa que você precisa ficar em circunstâncias ruins ou com pessoas ruins. Significa apenas que você vai aceitar elas como elas são, sem esperar que elas mudem, e com base nisso, você vai escolher como que você vai agir. Porque quando você baseia as suas ações aceitando a realidade como ela é, e aceitando que existem coisas sobre as quais você não tem controle, as suas ações no mundo e na sua vida, elas são muito mais eficientes. Então, por exemplo, imagina que você tem um namorado e que ele nunca lembra o dia do seu aniversário. Se você ficar criando expectativas de que ele vai te fazer uma festa surpresa, você vai se frustrar. Ao invés disso, se você aceitar o fato de que ele não é bom com datas, e aí quando o seu aniversário estiver chegando, você avisar que seu aniversário está chegando e falar o que você gostaria de fazer, o que você gostaria de ganhar, a situação já fica completamente diferente. Ninguém se frustra, todo mundo ganha. Isso é agir com base na aceitação, sem criar expectativas irreais. Aceitação radical também não significa que você não vai fazer a sua parte por um mundo melhor. Você vai sim continuar sendo uma pessoa melhor a cada dia, você vai sim continuar fazendo a sua parte por um mundo melhor dentro das suas possibilidades, mas você não vai exigir e esperar que as outras pessoas façam o que você faz, ou sejam como você é. Você simplesmente faz a sua parte e isso basta. O mesmo vale para quando a gente tem metas e objetivos. É muito bom, é muito saudável que nós tenhamos metas e objetivos de crescimento, mas é importante não se apegar às expectativas, não criar muitas expectativas. Então você faz o seu melhor dentro das suas possibilidades e entrega as suas expectativas em relação ao resultado. E aí, quando esse resultado chegar, você vai utilizar ele como um feedback e a partir disso você vai tomar novas ações. E com isso você entra em um ciclo de crescimento contínuo sem o sofrimento causado pela frustração. É importante frisar que essa aceitação, ela precisa começar como uma autoaceitação. Então, é impossível que você aceite os outros como eles são, que você aceite as coisas como elas são, se você, em primeiro lugar, não se aceitar como você é. E para isso, você precisa descobrir quem você é de verdade. Porque muitas vezes as expectativas que nós temos sobre nós mesmos não foram criadas por nós. Elas foram colocadas geralmente na nossa infância, pelos nossos pais, pelos nossos familiares, pelos nossos educadores, enfim. Então, dentro da sua família ou dentro de um determinado grupo,
As pessoas, elas têm uma imagem de você. Elas têm uma expectativa sobre você. Então, nessa imagem delas, você é assim e assado, essas coisas você faz e essas coisas você não faz. E aí, toda vez que você age diferente dessas expectativas que eles têm, você pode se deparar com reações de desaprovação. E dependendo do quanto você se importa com essas pessoas, dependendo do quanto você deseja a aprovação delas, isso pode ser muito prejudicial para você, porque isso vai te inibir e vai te impedir de descobrir quem você é de verdade. Porque você não necessariamente é aquilo que as pessoas dizem que você é. Na verdade, muitas crenças e condicionamentos que essas pessoas, que esse entorno colocou em você, elas só estão ali para você superar elas, não é para você viver a vida inteira com elas. Então, se você for muito apegado a esse grupo de pessoas e querer muito ficar correspondendo às expectativas dessas pessoas, isso pode te condenar a passar uma vida inteira sendo alguém que você não é. Porque o ideal é que a gente cresça e mude para melhor o tempo inteiro. Principalmente, o ideal é que a gente supere as limitações que nos foram impostas, que a gente não repita os mesmos erros daqueles que vieram antes de nós. Sabe aquela história do pau que nasce torto e morre torto? Não deveria ser assim. Infelizmente, para a maioria das pessoas mas não deveria ser. Principalmente quando você começa numa jornada de autodesenvolvimento, você acaba mudando muito rápido, e aí você vai superando essas limitações e você já não é mais a mesma pessoa. É muito importante você desapegar dessa necessidade de corresponder às expectativas dos outros, porque senão você vai sabotar o seu próprio processo de autodesenvolvimento, porque você não vai querer mudar para melhor se aquilo desagradar aquele grupo do qual você deseja aprovação. Isso vai te causar uma série de bloqueios para o seu próprio desenvolvimento. Então, para a autoaceitação, o primeiro passo é o desapego. Então, desapegue dessas expectativas que os outros colocaram sobre você, reconheça aquilo que não é seu e largue, não tenha medo de mudar, desapegue daquele grupo ou daquelas pessoas, daquele entorno, se for preciso. Isso não é problema. Descubra quem você é e aceite quem você é de verdade. Aceite as suas imperfeições e aceite o seu processo. E, de novo, não tenha medo de mudar. Prefira ser uma metamorfose ambulante. Claro, da mesma forma, você precisa aceitar a mudança dos outros. Ninguém é obrigado a ser a vida inteira igual, ninguém é obrigado a agir da forma como você espera, ninguém te deve nada, absolutamente nada. No vídeo anterior sobre como superar a negatividade, que eu vou deixar linkado aqui, eu falei sobre como muitas vezes a nossa mente cria histórias para justificar as nossas emoções e que muitas vezes essas histórias não são verdade. Que a mente, ela sempre projeta as nossas sombras fora da gente, como se fosse um problema externo. E, no caso das nossas expectativas, é exatamente a mesma coisa, que são ilusões, são tentativas de controlar o incontrolável. E essas mesmas expectativas muitas vezes nos fazem entrar em estados de negatividade. Então, quando você aprende a aceitar os outros como eles são, aceitar você como você é e aceitar o mundo como ele é, fazendo a sua parte sem se apegar e sem criar expectativas, você se torna imperturbável. Sua estabilidade emocional, ela aumenta muito e a sua qualidade de vida também. Bom, por hoje era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!